com uma Assembleia Geral do UIL e que se concluirá com o primeiro lançamento da nova Águia, cujo tema é Fernando Pessoa, Minha Pátria, a Língua Portuguesa, nos 15 anos da CPLP. Entretanto, vamos, conforme foi anunciado, fazer mais um debate, uma reflexão conjunta sobre este mesmo tema, mais exatamente os 15 anos da CPLP, que se assinalam este ano, 2011, e que para nós tem sido motivo, desde logo, de homenagem, no sentido de que a CPLP é, por razões óbvias, um projeto que nos é particularmente caro. A Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa foi um projeto muito inspirado no ideário de Agostinho da Silva, como bem sabem, e como foi pública e reiteradamente reconhecido pelas figuras que mais diretamente envolvidas estiveram na criação institucional dessa mesma comunidade. Faço uma referência particular ao embaixador brasileiro José Aparecido Oliveira, que lembrava sempre, de facto, esse testemunho, essa memória de Agostinho da Silva. Obviamente que um movimento como o nosso, que tem o nome de Movimento Internacional Lusófono, que expressamente prefigura a convergência lusófona, o reforço dos laços entre os países lusófonos a todos os níveis, no plano cultural, desde logo, mas também social, económico e político. Um movimento que expressamente refere esse legado de Agostinho da Silva, falando de que, exatamente, que o nosso projeto é realizar o sonho de Agostinho da Silva, esse horizonte que ele nos legou, da criação de uma verdadeira comunidade lusófona numa base de liberdade e de fraternidade. Um movimento que expressamente propõe algumas das ideias mais emblemáticas do pensamento de Agostinho da Silva, a começar pelo passaporte lusófono, portanto, uma ideia que consagraria o Estatuto de Cidadania Lusófona. Obviamente que para nós, para este movimento, a CPLP é uma entidade a defender. Por mais que nós reconheçamos que a CPLP está muito aquém do sonho de Agostinho da Silva, está muito aquém do horizonte que Agostinho da Silva prefigurou. De facto, ainda estamos muito aquém de sermos uma real comunidade lusófona, desde logo porque nos falta o essencial. Falta-nos ainda uma real consciência lusófona, uma real consciência de uma cidadania lusófona. Porque só havendo a montante essa consciência lusófona, esse sentido de uma fraternidade lusófona, é que depois, a jusante, se poderão criar instituições que exatamente sejam o reflexo político-institucional dessa mesma consciência lusófona. E também por isso a nossa ação, desde logo, nesse plano. O que nós procuramos promover, desde logo, é esse sentido de uma cidadania lusófona, de uma consciência lusófona. Aliás, já referi isso por várias vezes. Logo no começo deste projeto, houve alguém que nos fez chegar uma mensagem que ficou na memória, isso foi publicado, inclusive. Penso que até alguém do Brasil, que dizia que o MIL era um projeto muito interessante e que o MIL estava a fazer era criar a CPLP por baixo. Querendo com isso dizer, nessa mesma mensagem é esclarecido, que o que o MIL estava a fazer era promover um sentido e uma consciência lusófona ao nível da sociedade civil. E, de facto, é isso que nós, desde logo, procuramos fazer nessa premissa,
que eu já aqui referi. Porque sem essa consciência lusófona, sem o sentido de uma cidadania lusófona, qualquer instituição que depois se crie no plano político-constitucional não terá reais fundamentos, não terá raízes sólidas. E é também por isso que a CPLP não tem avançado tanto como nós gostaríamos, que a CPLP está ainda muito longe do sonho de Agostinho da Silva, desse horizonte que ele nos legou e que ele prefigurou em vida. Por outro lado, como também nós temos reiteradamente dito e denunciado, os diversos governos da CPLP não têm tido a devida visão estratégica para apostar mais nessa mesma CPLP, ainda que aí nos pareça que as coisas estejam a mudar. Há sinais nesse sentido, de um crescente empenhamento dos governos de Portugal, desde logo, mas dos restantes países da CPLP, de uma crescente aposta neste projeto, na premissa que vai sendo cada vez mais reconhecida de que a CPLP é um projeto que será benéfico para todos esses países que compõem esta comunidade. Aliás, só por isso é que nós acreditamos que este é um projeto de futuro. Obviamente, se fosse apenas um projeto que interessasse a Portugal ou apenas ao Brasil, obviamente que seria um projeto condenado à partida. Se nós apostamos tanto neste caminho da convergência lusófona, se nós consideramos que este é de facto um caminho de futuro, é nessa premissa. Na premissa de que este é um caminho que interessa a todos os países, assim eles, através dos seus legítimos governos, o reconheçam. Por outro lado, também, como temos dito, até eu pessoalmente, nas reflexões que temos promovido, nos diversos textos que temos publicado, o facto da CPLP também ainda não ter a configuração que todos nós desejaríamos, isso também se deve, enfim, à própria dinâmica da história. Todos nós sabemos, por experiência própria, por experiência indireta, familiar, o que se passou, nomeadamente em África, a longa guerra de mais de uma década. Todos nós nos lembramos ainda as peripécias, em alguns casos, de consequências bem gravosas que sucederam à descolonização, desde logo nos países africanos de expressão portuguesa, bem como em Timor-Leste, como eu tive a ocasião de lembrar na sessão de atribuição do Prémio Personalidade Lusófona ao Bispo Dom Carlos Ximenes Belo, realizada em fevereiro último, na Academia das Ciências. Ou seja, tendo acontecido tudo isso, é natural que se tenham criado feridas históricas que, como sabemos, nesse plano, no plano da história, demoram sempre mais tempo a cicatrizar-se. Pelo menos no espaço de uma geração. E também é por isso que a CPLP, quando foi criada, em 1996, tenha sido criada ainda num clima de algum ressentimento por aquilo que se passou, parte a parte, e em alguns casos um ressentimento justificado. De facto, houve páginas da nossa história comum, de um lado e do outro, que não são, que denotam acontecimentos graves, crimes de guerra, como todos sabemos. Por outro lado, em 96, dados esses ressentimentos, houve também alguns fantasmas, no sentido de que o projeto da CPLP pareceria a algumas pessoas uma espécie de cavalo de Troia de um projeto neocolonialista de Portugal ou até do Brasil. Esses fantasmas, a nosso
se ver, já se desvaneceram por inteiro, na exata medida em que também essas cicatrizes já sararam por completo, e pensamos que cada vez mais estamos a virar uma página nessa nossa história comum. E é só na medida em que essa página se vire por completo é que todos nós, neste plano paritário, podemos dar passos mais incisivos na concretização deste projeto. Só assim, de facto, é que os diversos governos da CPLP poderão, de facto, avançar com este mesmo projeto. Os sinais, como eu dizia, têm sido positivos, a nosso ver. Eu costumo referir, e isso parece-me significativo, e até no âmbito do debate 2, da CPLP, da forma como é tratada nos mídias, enfim, em outras instâncias da internet, como a blogosfera, há expressões como, por exemplo, espaço lusófono, comunidade lusófona, o próprio termo lusofonia, eu também já o disse publicamente, quando nós lançámos este movimento, neste registro de discutir tudo abertamente, nós inclusivamente, como bem sabem aqueles que nos acompanham desde o primeiro momento, nós inclusivamente pusemos à discussão o nome deste movimento. Houve várias hipóteses, e foi feita uma votação pública, e nós procurámos, pois o nome mais escolhido foi este, Movimento Internacional Lusófono, e houve gente, ainda nessa altura, que nos disse que o termo lusófono, lusofonia, é um termo muito suspeito, nomeadamente em África, em alguns países africanos de expressão portuguesa, porque para algumas pessoas, exatamente, lusofonia significa ou denota um intuito mais ou menos expresso, mais ou menos encapotado, de neocolonialismo ou algo que se pareça com isso. Aliás, num dos primeiros debates que realizámos, exatamente no primeiro debate que realizámos, sobre a CPLP, em que foram oradores o embaixador Lauro Moreira e o Miguel Real, nosso Presidente da Assembleia Geral, debate esse que foi gravado, portanto, tenho boa memória disso e poderia comprovar aquilo que vou dizer. O próprio embaixador Lauro Moreira deu conta disso. Deu conta que mesmo nas discussões internas da CPLP, quando se falava de lusofonia, isso por si só despertava ainda alguns fantasmas. Mas ele também, dizendo isso, reconheceu, ao mesmo tempo, que esses fantasmas que ainda subsistiam eram cada vez menos evocados, no sentido de que também aí se estava a virar uma página. Também aí se estavam a dar passos em frente no sentido positivo. E é também essa a nossa percepção. Aliás, não só em relação ao MIL, aí, enfim, pouca margem de desconfiança poderá haver. A nossa declaração de princípios e objetivos parece-nos inequívoca quanto aos nossos propósitos. Nós sempre salientámos, até no respeito ao legado de Agostinho da Silva, que este projeto de convergência lusófona só se poderia fazer numa base de fraternidade, de paridade. Portanto, isso obviamente é compatível com qualquer projeto neocolonial. Por outro lado, ainda que este movimento tenha pessoas das mais diversas idades, o que muito nos apraz registar, e como também já tem sido reconhecido, nomeadamente pelo Miguel Real, há aqui também, de alguma forma, correspondendo a esse virar de página histórica, a emergência de uma perspectiva própria de uma geração mais nova, que já não está refém desses fantasmas, desses ressentimentos passados. As pessoas que nasceram já no final dessa guerra, que já desceram, inclusive após a descolonização, não têm de estar reféns desses traumas, desses ressentimentos, por mais justos que eles sejam. Nós sabemos o que foi a história, somos pessoas com essa consciência histórica, e mais do que isso, porque promovemos essa consciência histórica, mas não estamos reféns desse passado, e mais do que isso, julgamos que esse caminho do futuro só se pode fazer
para além desses ressentimentos, desses fantasmas, dessas feridas históricas. No âmbito da CPLP, pensamos que também esses ressentimentos estão a desvanecer, essas resistências se estão a superar e os sinais que temos tido apontam exatamente nesse sentido. Eu lembro, por exemplo, que uma das nossas primeiras iniciativas, que até na altura gerou alguma polémica, como foi a da ideia da constituição de uma força lusófona de manutenção de paz, para corresponder ao que estava a passar então em Timor-Leste, em que, como sabemos, esteve na iminência de uma guerra civil e da frustração das legítimas esperanças do povo timorense em sedimentar a sua libertação e a sua independência. Depois, a respeito do que se passou na Guiné-Bissau, que esteve também na iminência, e ainda não está completamente fora disso, de se tornar um Estado falhado, nós exatamente propusemos que os diversos países da CPLP cooperassem, desde logo, na garantia de condições de segurança, nesses dois casos, em particular, porque, como bem sabe, desde logo o nosso representante honorário, Dr. Fernando Nobre, não havendo condições de segurança, não é depois possível haver cooperação humanitária no plano da saúde, já para não falar no campo da educação, ou seja, tem que haver condições de segurança mínima exatamente por isso nós lançámos essa ideia. Na altura, quando a lançámos, houve muita gente que também aí levantou alguns fantasmas, uma força lusófona, manutenção de paz, o que é que isso poderia ser? Exatamente, enfim, esses fantasmas do neocolonialismo e de projetos de reocupação de territórios, tendo nós frisado que esta força lusófona, obviamente, seria constituída, correspondendo ao seu nome, por todos os países lusófonos, não apenas portugueses, não apenas brasileiros, não apenas de qualquer país. Muitas vezes, este é o mundo em que vivemos, é preciso o exercício da força, é preciso garantir, de facto, condições de segurança, veja-se o que se está a passar na Líbia. Nós podemos, em teoria, respeitar a posição daqueles que recusam a priori todo o uso da força, mas, dando em caso do que se está a passar na Líbia, o não uso da força corresponderia, ou corresponderá, no caso disso acontecer, à liquidação de parte substancial do povo líbio. Portanto, uma não interferência é também uma interferência. Há situações em que a omissão não corresponde, não tem consequências. As nossas atitudes, ainda que por omissão, levam sempre a consequências, em alguns casos a consequências bem trágicas. E o MIL tem consciência disso, no sentido de que, como aliás agora foi reiterado, a propósito obviamente numa outra escala, a propósito da manifestação de 12 de março, o MIL não fica em cima do muro, o MIL não abdica de tomar posição, por mais que isso, em alguns casos, pareça controverso. Em todo o caso, como dizia, essas resistências, esses fantasmas estão cada vez mais superados. Também a respeito da CPLP. Pensamos que há uma consciência, desde logo na sociedade civil, de que este é um projeto de futuro que merece a pena ser apoiado, não só pela sociedade civil, mas também pelos diversos governos. Até porque são os governos que podem facultar à CPLP instrumentos, não só financeiros, mas desde logo financeiros, para que a CPLP tenha maiores meios de ação. Quanto aos mídia, e esse é também, enfim, esse é desde logo o enfoque do debate de hoje, tem havido sinais positivos, como eu estava a dizer. O próprio termo lusofonia é um termo
praticamente não existir no nosso vocabulário comum, muito menos no vocabulário mediático, e começa cada vez mais a aparecer, para além daquelas expressões, como eu há pouco referi, expressões como comunidade lusófona, espaço lusófono, tem inclusivamente economia lusófona. Nós não temos qualquer, como eu também já o disse várias vezes, não temos qualquer preconceito ideológico ou de outra índole relativamente às relações económicas. Também nessa perspectiva achamos que a CPLP é um projeto de futuro, porque tem um potencial económico que deve ser aproveitado para benefício de todos, sem qualquer complexo. Isso também era, aliás, algo que era muito frisado, e foi, em particular, frisado pelo Dr. Fernando Nobre no seu manifesto eleitoral. Ainda assim, achamos que, nomeadamente em Portugal, enfim, todos nós temos experiências diferentes, eu falo da minha experiência, apesar de procurar seguir os jornais de outros países da CPLP, obviamente não tenho um conhecimento tão profundo que tenho dos jornais, dos mídias em geral, das televisões portuguesas. Obviamente que acompanho mais, leio mais os jornais portugueses, acompanho mais os noticiários em Portugal e, portanto, é mais essa perspectiva que eu tenho. E a esse respeito, que eu queria, essa pelo menos é a minha perspectiva, e gostaria de confrontá-la com a vossa, é que no espaço mediático, das televisões, da opinião publicada, ainda não há a devida atenção à CPLP, não à CPLP propriamente dita, mas àquilo que ela representa, mas penso que isso é mais importante. É este sentido de uma convergência lusófona e da necessidade, até geoestratégica, no caso português. Acho que ainda estamos, também vivemos um momento particularmente delicado na nossa relação, desde logo, com a União Europeia. Todos nós sabemos o que é que se tem passado, as negociações dos sucessivos PECs, a iminência de entrada do FMI. Obviamente também vivemos um momento em que isso, porventura, necessariamente se terá que sobrepor a tudo o resto, mas ainda assim achamos que não tem havido ainda, apesar de alguns sinais positivos, da parte dos mídia, a necessária atenção à CPLP enquanto projeto. O que nós, enfim, a nossa esperança, até pelos sinais positivos que vamos tendo, é que isso progressivamente também mude, mas também só mudará, é essa a nossa percepção, só mudará na exata medida em que, ao nível da sociedade civil, houver uma maior consciência da cidadania lusófona e, nessa medida, uma maior consciência da necessidade de uma aposta progressiva neste caminho da convergência lusófona. Só quando a opinião pública a esse respeito for mais incisiva é que, porventura, na opinião publicada, isso será mais essa perspectiva será também mais prevalecente. Enfim, esta perspectiva eu gostaria de discutir convosco, portanto, respeitando o tema deste debate em concreto, a CPLP nos mídias e no blogosfera. Temos aqui várias pessoas ligadas aos jornais, à comunicação social, à blogosfera. Portanto, iríamos informalmente, como é nosso time, refletir em conjunto, trocar experiências para, enfim, promover então mais este debate do meu. Eu posso começar já agora. Eu sou membro do MIL, sou marquês para quem não me conhece, mas também sou também a pessoa que está por trás de um blog que está ativo desde o ano 2000, já há bastantes anos, que é o Quintos. E é um blog que começou por ser um blog para falar sobretudo sobre questões que tinham a ver com a lusofonia e sobre a CPLP. Desde então, o blog tem crescido, atualmente tem perto de 3.000 visitas diárias, o que na blogosfera não é desprezível. O que é curioso neste blog, sobretudo, é a sua frequência,
cada vez mais se observa, e eu consigo perceber isso através da origem dos IPs que acedem ao blog, que há um número crescente de brasileiros que o consultam e que participam ativamente nas temáticas que eu abordo, para onde tento focar na área da CPLP. Ou seja, a lusofonia já não é um património português, se é que alguma vez o foi de facto. É cada vez mais um património brasileiro. É certo que com estas questões todas do acordo ortográfico, com as acusações de neocolonialismo linguístico por parte do Brasil, no que respeita ao acordo, há pessoas que ganharam algum receio em relação à predominância do Brasil nesta CPLP. Contudo, não tem razão para tal, porque a CPLP é uma organização internacional de estrutura hierárquica única, em que o país mais pequeno, o pleonasmo, São Tomé e Príncipe, tem tanta influência teórica quanto o maior de todos eles, nomeadamente o Brasil. Os votos os mesmos. Portanto, nesse aspecto, a CPLP é uma instituição que, à semelhança da ideia lançada por Agostinho da Silva, aqui presente em espírito e em fotografias, aliás, é uma instituição nova que permite uma paridade. Esse aspecto que a CPLP tem não tem sido divulgado, não tem sido focado nos média. E quando se fala da lusofonia como sendo uma possível reedição de uma vontade ou aspiração neocolonial de reeditar um defunto anacrónico Império Português, faz-se por vezes a ligação ao neocolonialismo mais clássico de todos, que é o francês. Fala-se de lusofonia, mas também se fala de francofonia. Mas a francofonia francesa, de facto, essa que é a corporização máxima, plena, do neocolonialismo, naquele sentido de que se pretende manter nos países que foram abandonados depois do Império Colonial retirar-se, um mercado que consiga manter as indústrias da metrópole ativas. Isto é a versão francesa da francofonia. Portugal, pela sua fraqueza económica, demográfica, clássica, crónica, nunca foi, nunca será, nunca poderá ser uma França, nunca poderá reeditar pela lusofonia aquilo que a francofonia quis ser. E acabou por não conseguir ser porque foi engolfada pela anglofonia, que essa nem sequer é falada, tal é a sua predominância e império cultural e económico. Portanto, desde já é uma diferença fundamental do conceito de lusofonia e do conceito de francofonia. Também queria dizer que, só mais uma observação. Atualmente é conhecida e é reconhecida por todos que está-se a criar um vazio no campo das ideias, das propostas, das estratégias, naquele projeto nacional que orientou Portugal nos últimos 20 e tal anos, a União Europeia e a Comunidade Económica Europeia, antigamente CEE. Esse espaço vazio, perante o qual a natureza tem horror, haverá uma tendência natural nas nossas mentes, nos nossos espíritos, para ser preenchido. E a lusofonia, nesse aspecto, poderá ser um preenchimento desse norte estratégico que agora parece esfumar-se. Porque sabemos claramente que a União Europeia não está numa crise passageira, está numa crise estrutural, que ela não tem estruturas, nem sequer propostas que lhe permitam augurar um futuro continuado e de crescimento. Pelo contrário, tudo parece apontar para que esta União Europeia vai desaparecer e um rumo estratégico é preciso e a lusofonia poderá ser um deles. Pronto. É isso que eu queria dizer. Muito bem. Carlos. Evelino, qual é a tua percepção? Tu tens raízes em Moçambique, tens cidadania cabo-verdiana, acompanhas os mídias em Cabo Verde, em Moçambique? Acompanho. Há bocado fizeste uma observação sobre desagrado para alguns dos intelectuais, acima de tudo, no que diz respeito ao termo lusofonia. E eu recordo que uma das teses surge com mais força exatamente em Moçambique e na pessoa do José Craveirinha, que insiste, portanto, nesta matriz neocolonial do termo. Não creio que assim seja, muito antes pelo contrário, porque se há algo que nos une, e de facto a mim, particularmente, a minha nacionalidade é a língua. Atendendo ao triângulo a que eu pertenço e do qual não posso sequer desvincular
por nada do mundo, portanto ele está inscrito em mim, não, e a língua é que norteia. E eu creio que com o passar do tempo, e subscrevo isto, com o passar do tempo, de facto, o tempo atenua estes atritos culturais e políticos, porque eles são políticos, não é? É a polis que fala e que se manifesta. E que então sim, nós iremos, creio que o termo se irá afirmando. Há uma particularidade aqui, que é a gênese, não é? A gênese, eu creio que a CPLP nasceu muito cedo. A CPLP foi caldeada muito cedo. Não se deu tempo, não se conferiu tempo suficiente, para que a alma sossegasse, para que algumas questões sarassem, as feridas estavam ainda muito vivas. Mas também não sabemos qual é o tempo, não é? Portanto, há depois esta discussão também poderíamos perfeitamente levá-la conduzi-la ad eternum, até que, de qualquer modo, acho que... Eu por acaso fiz um estudo sobre a forma como o Agostinho da Silva tinha sido tratado, perspectivado na imprensa, particularmente na imprensa portuguesa, ao longo das várias décadas. Enfim, não vou falar do que está nos primeiros anos de Agostinho da Silva, só preciso seria meter aqui outro debate, mas lembro-me, agora a propósito da CPLP, quando se criou a CPLP, eu li muitos jornais, na altura eu já lia jornais, mas já não tinha muita memória disso, e fui reler os jornais da época, e de facto dei-me conta disso. Dei-me conta, por um lado, que foi um processo muito demoroso, muito sinuoso, com muitas dificuldades, com muitas barreiras. Foi, de alguma forma, aqueles bebés que nascem, enfim, que não, parece que nascem contra tudo e contra todos, não é? Mas ainda assim, houve gente que teve essa lucidez, tal como o Agostinho da Silva, um pouco visionária, no sentido de que, muito bem, isto agora há muitas resistências, mas cada vez menos haverá resistências e cada vez mais esse será o caminho do futuro. Aliás, ainda a respeito do termo lusofonia, o próprio embaixador Lauro Moreira dizia que no campo diplomático, portanto, plano que eu obviamente conhecia melhor do que ninguém, a palavra lusofonia ao princípio despertava por si só grandes resistências, mas gradualmente essas resistências vieram a ser superadas. Ele diz que no plano diplomático a palavra lusofonia já não despertava qualquer resistência, qualquer fantasma. No estrito plano diplomático. Ocorreu agora, enfim, tomar a iniciativa de partilhar convosco um pouco o meu pensamento sobre estas matérias e aquilo que possamos entender como elemento determinante da unidade dos falantes da língua portuguesa. Podia-se identificar as pessoas. Carlos Vargas. É um bocado fora. Evelina, Peço desculpa, se chama Evelina. Evelina Mota. Membro do Conselho Consultivo do NIL, o Carlos Vargas, que é Presidente do Conselho Fiscal do NIL. Obrigado, desculpa. Mais, se calhar, do que o elemento da língua comum que sente a nossa pátria, é de facto aquilo que o outro dizia, que é a arte de ser português. Há aqui várias coisas que são importantíssimas e que são muito difíceis de explicar, mas que se sentem. E que é a arte de ser português, e o Agostinho dizia isso. Português não é só aquele que fala e domina a língua, mas aquele que foi tocado pelo português, que absorveu de alguma forma um estar. E o estar é o estar da afetividade, é o estar do amor. E aquilo que particularmente me parece que distingue o português no sentido lato, o lusófono, aquele que fala ou que não fala, mas que absorveu, foi tocado, seja pelo Divino Espírito Santo, seja pela forma de estar no mundo dos portugueses, que não sendo a melhor, não é diferente de todas as outras. E o elemento que é determinante e que de facto nos faz únicos e crentes, porventura, de que tenhamos uma missão muito particular e específica, diferente dos outros, falantes de outras línguas, com outros poderes e outras capacidades, é esta coisa única. E hoje temos aqui um exemplo mais extraordinário.
há 40 anos que eu e a Edith nos conhecemos em Macau e trabalhamos juntos, sem sabermos ler nem escrever, nos encontramos aqui. Se eu continuar a falar com esta nossa amiga, e já tivemos aqui um pouco de conversa, vamos chegar à conclusão que vamos ter 30 pessoas conhecidas de Goa a Panjim, a ilha de Moçambique, passando por Mindelo, Salrei na Boa Vista, conhecemos pessoas. Isto é um elemento que de facto é exclusivo do português barra lusofalante, barra qualquer coisa deste tipo. Porque aquilo que me parece que não é comum é um francês de Nantes encontrar um cidadão de Abidjan e terem qualquer coisa de comum, a não ser dominar um idioma onde se podem comunicar. Porque a comunidade, isto é, a partilha de um património cultural e afetivo, e o exemplo, e o caso da CPLP, e destes antagonismos, estas diferenças, essas questiúnculas todas entre os angolanos e os portugueses, os moçambicanos e os portugueses, os santomenses e os portugueses, e os brasileiros e os angolanos, é exatamente porque somos todos família e temos alguma coisa a ver com o outro. Há uma coisa que não existe, é a indiferença. De resto, há um trabalho muito interessante que recomendo vivamente, que é escrito por um homem transmontano que viveu no Brasil e agora é catedrático jubilado na Holanda, que é o José Rentes de Carvalho. E que é exatamente a desmistificação de um fenómeno que toda a gente tem por dado adquirido, que é que os holandeses são uns tipos extremamente tolerantes e convivem com todas as creches. E ele demonstra muito claramente, e esse livro foi um best-seller e continua a ser, que é exatamente uma coisa muito diferente. O que se passa é a absoluta indiferença perante os outros. Aliás, tolerância, como dizia o Agostinho, é um sentimento que a gente não deve ter, que deve repudiar, porque parte do princípio de que alguém está num pedestal a autorizar e a permitir que alguém tenha uma opinião diferente. Ora bem, quando nós nos incomodamos e nos zangamos com o angolano, e o angolano com o português e o português com o timorense, é exatamente porque somos da mesma família. E aquilo que o outro diz nos interessa a nós e nós não somos indiferentes a isso. E exatamente esta questão da CPLP surgiu bem, surgiu mal, surgiu antes, surgiu depois, surgiu. Lamentavelmente surgiu pela mão de políticos. E essa é que é a grande tristeza de todas as sociedades que são, infelizmente, geridas por gente política, isto é, gente que não tem verdadeiramente capacidade e que não são as lideranças, ou seja, não são as elites. Os mídia têm um contributo importantíssimo no esclarecimento, enfim, das comunidades, no sentido de lhes dizer que os líderes políticos não são as elites, porque em via de regra as elites ou são hostilizadas ou se mantêm com alguma descrição naquilo que é o trabalho da sua reflexão e do apuramento dos seus pensamentos. Dito isto, eu acho que nós temos que assumir a realidade. Todos nós somos família, com elementos comuns de partilha de história, de partilha de cultura, de partilha de língua, de partilha de forma de estar, de gostos de todo o tipo. Os portugueses foram transportadores de culturas. Tal como há o diabo em Macau, que é um cozido adaptado, há a cachupa em Cabo Verde, que é uns milhos do Algarve com carne que se chama outra coisa. Ou seja, e nós levamos coisas de trás para a frente e de frente para trás. E isto é um aspecto verdadeiramente interessante, que eu acho que só temos razão para ter orgulho, que não fomos agressores, fomos transportadores de culturas e de formas de estar. Onde estava era o que havia, e era com isso que a gente convivia. E introduzíamos alguns dos nossos hábitos, mas não impunhamos. E esta é verdadeiramente a grande lição ao mundo, que nos faz crer cada vez mais que, de facto, temos, segundo estes nossos, enfim, mentores, desde os Vieiras aos Camões, aos Agostinhos, aos Pessoas e outros, de facto, temos uma missão muito particular: transportar harmonia, transportar afetos, que nem sempre, enfim, resultam, às vezes zangamos, mas exatamente temos que ter a capacidade de continuar a discutir as coisas porque nos interessamos uns pelos outros. E este é o aspecto importante na CPLP, que, tendo começado como começou, tardiamente ou prematuramente não está em causa, enquanto estiver nas mãos de quem não é elite,
será sujeito às vicissitudes de interesses estratégicos, económicos, mercantis e outros. Não deixa de ser interessante, e de cada um tirará as conclusões que quiser, eu tenho as minhas. O Ramos Horta, há dias, um país absolutamente miserável, tenha aproveitado a magreza do erário português no sentido de convocar e convencer e sensibilizar o governo brasileiro e o governo angolano, ou seja, os produtores lusófonos de petróleo que detêm reservas financeiras avultadas, porque têm que o ter, porque senão, enfim, no sentido de serem eles financiadores de Portugal. Vale o que vale. Obviamente que sabemos que foi a oportunidade de propaganda política, eleitoral, bicos de pés, passerelle, com tudo aquilo que o Ramos Horta é e que todos nós conhecemos, não vale a pena, enfim, de ser comentários. Mas é interessante que, de facto, tenha acontecido isto. Tirou o aproveitamento político, certo, mas não deixa de ser interessante que, de facto, um país, Timor-Leste, tenha protagonizado, do ponto de vista dos mídias, a propósito da crise financeira portuguesa, ser um elemento motor de um movimento junto de outros lusófonos, no sentido de, admitamos que isto era tudo muito naif, agora chegou a nossa altura de dar o nosso contributo, porque já o recebemos. É simpático, vale o que vale. Também desapareço, Carlos, eu também acompanhei isso e também é sintomático a reação de alguns portugueses em relação a essa proposta. Uma reação quase de desprezo, quase de escândalo, como se Portugal, um país europeu, fosse agora precisar da ajuda de um país como Timor-Leste. Mas se não tivesse gasto e feito tantas agendas, não estaria nessa situação. Ou seja, ainda há gente em Portugal que tem esses complexos europeus de alguma sobranceria em relação ao resto do mundo e em relação ao restante do espaço lusófono. Mas também essas vozes cada vez mais são minoritárias. E até é muito sintomático no sentido positivo, e queria valorizar isso, até porque eu também tive a ocasião de o fazer. Essa iniciativa, pronto, com todos os contornos que tu referiste, dos governos do governo de Timor-Leste, do Presidente de Timor-Leste, exatamente quando se fala de solidariedade lusófona, exatamente isso aí é uma tradução prática da solidariedade lusófona. E aliás, eu também já temo dito inúmeras vezes, para haver solidariedade, mesmo no plano internacional, tem que haver uma comunidade de afetos. Isto passa-se mesmo no interior de um país. Se nós não somos uma real comunidade, falar de solidariedade social, por exemplo, enfim, é apenas uma figura de retórica política. Está para lembrar aqui de uma particularidade. Em árabe, a palavra tolerar e a palavra perdoar têm a mesma raiz, é samaha. É interessante a propósito da questão da tolerância, mas depois temos leituras como a do Derrida, que avança com a desconstrução da tolerância, não é? É como o Carlos disse. Exatamente. Quem se afirma tolerante com relação aos outros está a afirmar uma forma de superioridade em relação aos outros. Sobranceria, não é? Mas em árabe não é tanto. Sim, sim. Eu digo samaha, serve-me para tolerar no sentido de perdoar. É uma ou outra inscrição. Lá ao fundo, há pouco fez menção de querer intervir no debate. Sim, também sou de gestão dele. Eu vi um bocadinho na linha do senhor que está ali, que eu peço desculpa que não decorei o seu nome. Carlos Vargas. Vargas. Eu tinha que fazer uma intervenção muito nesse sentido, porque de facto acho que o Agostinho da Silva era uma figura deliciosa. Até gostava de perguntar se vocês cá têm algum espólio dele. Temos os DVDs, as conversas várias. E há hipótese de se vir cá ver? Sim. Podemos apontar. Já era um gosto que eu tinha há muito tempo, mas pronto, depois no vai e vem da vida uma pessoa não tem tempo para estas coisas e, portanto, mal entrei aqui e encontrei esta figura que infelizmente nunca o conheci pessoalmente, mas que ficou no meu imaginário. Diga. Quem? Quem? Eu. Silvia Gestão Moreno. Mais o quê? Mais qualquer coisa. Mais qualquer coisa. Eu não sou ligada a estas áreas. O que é que eu faço? Sou educadora de infância. Desculpe. Então é que acho que se nós dissermos qualquer coisa, se quando falamos
Se disseres mais qualquer coisa, temos. Quer dizer, Mas até percebemos melhor. foi bom ter perguntado isso, porque Desculpa. de facto eu acho que não foi bom, porque eu acho que a vida realmente só se liga pelos afetos. E eu de facto virei educadora de infância porque foi onde eu fui sempre feliz. Pronto. E portanto, quer dizer, tenho uma profissão onde brinco. E portanto é fantástico. E portanto eu ia ligar ali um bocadinho com a intervenção do Carlos, tenho medo de dizer outra vez mal, Vargas, em que de facto eu sinto muito o português como aquele que gosta de encontrar o outro, que gosta de conhecer o outro e que tem essa dita capacidade do respeito, que é aquilo que vai muito mais, vai muito além da tolerância, porque a tolerância, como se estava a dizer, implica uma atitude de superioridade, enquanto que o respeito é de igualdade, portanto, nós vamos ver a diferença do outro e ganhar com ela, e acho que nós conseguimos muito fazer isso, nós conseguimos muito apanhar o bom de muitas culturas e torná-la, conseguimos depois vesti-la muito bem. E pronto, e todos nós temos a experiência de viajar e encontrar um português e ser uma festa, e todos nós temos o prazer de viajar e de conhecer outras culturas. Mas não é só, desculpe, não é só o português no sentido lato. Exato, quando conhecemos pessoas do Brasil... Deixa-me só contar mais um exemplo interessantíssimo. Sim, que eu não estou a fazer muitos Não, mas só para lhe dar o exemplo daquilo que é a alegria automática e espontânea do encontro de dois portugueses. Há uns 20 anos, uma das vezes que estive na Índia, fiz uma viagem de autocarro, que é uma aventura grande, de Bombaim para Goa. Uma noite inteira de viagem. À meia da noite o autocarro avariou e para os indianos que iam a bordo, tudo aquilo era normalíssimo. Salta o condutor, mais o revisor, mais o ajudante, com uma lamparina para baixo, desmontaram, montaram, e toda a gente ficou ali no meio das montanhas, sabia-se lá que onde é que a gente estava, não se via rigorosamente nada. E às tantas, um fulano que lá estava, mais ou menos da minha idade, indiano, ia também, então para onde é que você vai? Eu vou para Panjim, eu também vou. E você, eu sou português, eu sou de Goa, você é de Goa, sou. Tem que idade é que tem? Eu tenho a minha idade, eu fiz a escola primária ainda no termo português. E passados 15 minutos estava eu e o indiano, não sei como é que se chamava, Caprachandra, Rirpanlau, qualquer coisa parecida, não me recordo o nome. E você lembra-se daquela canção que a gente cantava na segunda classe? Lá vamos, cantando e rindo. E eu e o indiano, quando nos despedimos depois, chorámos um com o outro, abraçados, porque ele já mal falava português. Eu tinha o conhecido na viagem, a propósito da avaria, e às tantas, o afeto estava ali. E isto é uma coisa frequentíssima. Eu digo isto com muita emoção e com muita alegria, porque tenho tido a felicidade de andar pelo mundo e conhecer estes portugueses todos, desde os de Malaca, onde se chega lá e há um restaurante, parece uma daquelas barracas da Caparica, que se chega lá, que é o Oliveira, e quando chega um português, chama 300 descendentes de portugueses, chamados Oliveiras e Silvas e Fernandes, e quando a gente se vai embora, beija e abraço e adeus até o meu regresso. Isto é uma coisa, de facto, que não acontece com as outras culturas. Este é o enorme património. Isto é, podemos nos zangar, temos que ver com o outro, e podemos nos amar. Quer dizer, de uma forma, ou seja, os dois polos podem variar e um é igual ao outro. Quer dizer, importamos um com o outro. Estas coisas dizem-nos respeito. Dito isto, que é só foi um episódio, dito isto, só para acabar aquilo que ainda há pouco não foi nada, afinal de acabar, nós estamos nestas coisas das comunidades, dos negócios estratégicos, económicos e mercantis, num enorme conflito onde os portugueses, obviamente, e se calhar ainda bem, nunca foram peritos, que é no domínio. Nós nunca tivemos pretensões hegemónicas e de domínio. Sempre tivemos um aliado, gigolo, chamado inglês, que nos expoliou a vida inteira desde 1385. Podemos dar graças ao facto de eles, enfim, às vezes estarem connosco, mas do ponto de vista económico e estratégico, os portugueses, falantes, e os brasileiros em particular, têm sido expoliados pelos mercantilistas anglo-saxónicos. E este é que é o grande drama. Quer dizer, os tipos têm o domínio mercantilista e pragmático, e nós temos este domínio sentimental anárquico. Bom,
vivemos pior. Se calhar, mas vivemos mais felizes. Se calhar, não sei. São duas formas de estar que não são comparáveis. Não são aferíveis pelas mesmas medidas. Um é pela materialidade e pelo bem-estar. E o outro é pela felicidade e pela contemplação. Ora, há quem goste de umas coisas, há quem goste de outras. Provavelmente nós temos esta gênese onde estes elementos são determinantes e para nós são mais valorizados. Se bem que nós, obviamente, também gostássemos de ter, muitas das vezes, uma vida muito mais tranquila, muito mais planeada. Admiramos isto. Acho que os portugueses admiram situações planeadas, mas não lhes dá prazer nenhum entrar naquelas rotinas de planeamento. Isso é uma coisa fastidiosa. De resto, o Agostinho era mestre a explicar de uma forma magistral e claríssima exatamente estas características. Portanto, a comunidade dos lusófonos, dos portugueses, dos lusofalantes, daquilo que se chamar, é uma comunidade de afetos. Passará para além disto, isto é, constituirá uma corrente a nível global que se sobreponha a outras do ponto de vista do domínio da tecnologia nuclear ou da indústria? Provavelmente não. Agora, do ponto de vista da filosofia e daquilo que são as coisas que nos dão prazer, do deleite, eu acho que aí, de facto, estamos muito bem. Por muito mal que estejamos noutras coisas, estamos muito bem. Ou seja, não é comparável. E aquilo que às vezes se pretende é comparar uma CPLP com uma Commonwealth ou com uma coisa dessas francesas, que isso de facto é do mais ordinário que é. Aos nossos olhos. Enfim. Mas não nos compete a nós, porque não somos da Costa de Marfim, nem do Mali, opinar sobre o assunto. Eles que se autonomizem, se independem, se tornem de facto, enfim, autónomos naquilo que tiverem. Porque essa é a outra coisa. Agora, particularmente com a África, só para acabar, esta atitude, muitas das vezes, paternalista que os europeus têm. Muitas das vezes imbuída de sentimentos de culpa, que não são eles, mas que a história, enfim, lhes fez. Eu acho que acabou. Ninguém tem que ser responsável por coisas que ocorreram. Ocorrer foi a história. O que a gente tem que assumir é, temos ou não disponibilidade para acudir outros que venham a ter necessidade dos nossos préstimos. É essa que é a questão. E mais do ponto de vista pessoal do que do ponto de vista institucional. Porque, como dizia o outro, quando uma ideia se transforma numa instituição, mata-se. A razão pela qual o MIL tem que ter extremo cuidado em não passar de uma coisa em casulo. Porque se passa de uma coisa em casulo para uma coisa muito institucionalizada, cai na asneira que todas as outras instituições, a começar pelos partidos, caem e depois é esta coisa absolutamente desgraçada. Portanto, se calhar, mantendo a tradição de algum anarquismo que é intrínseco dos portugueses, o MIL deve ser sempre uma organização que não deve aprimorar muito, digamos, as vírgulas da sua essência. E deve manter-se um grupo de amigos que se vai alargando, uns vão entrando, outros vão saindo, vão se substituindo, mas nada cabe ter cá coisas muito afinadas, porque senão, às tantas, é uma máquina burocrática para tratar disso tudo que mata as ideias. E essa, de facto, é a razão da morte de algumas boas ideias. Mas, desculpa lá o incómodo. Não, sei muito boa. Eu, por mim, passo a palavra. Então, Nuno Ferrão, professor e membro do MIL, eu gostava, para além desse verdadeiro sentimento de afetos que os povos da lusofonia, há também algumas ideias que foram assim, ainda defender para alguns intelectuais portugueses e não só, lusófonos, que têm sido também um património desta nossa ideia da lusofonia. Mas antes de ir a essas ideias, que são um contributo valioso para o enriquecimento desse conceito da lusofonia, dizer que, embora do ponto de vista dos mídia, e nomeadamente dos jornais e da rádio, embora haja RTP África e também a Rádio África, obviamente há mais necessidade de dar mais protagonismo
os jornais, todos nós teríamos essa vontade. Mas, em termos, pelo menos da blogosfera, o Quintos é um exemplo, mas penso que começa a haver cada vez mais blogs interessados na lusofonia. E, obviamente, o MIL tem aí um papel muito importante. Mas o que eu gostava de dizer, não concordando um pouco com o Carlos, embora sabendo que vivemos um período muito agreste em termos dos políticos que temos, que são políticos muito tecnocratas, mas a mim, na cena da Primeira República e daquilo que foram alguns teóricos e alguns intelectuais, estou-me a lembrar de Leonardo Coimbra, que são, digamos assim, políticos, mas que são políticos com convicção. E é desses políticos que nos fazem falta. Mas o que eu queria dizer, portanto, também a CPLP tem o seu próprio valor e portanto, tem que haver esta dinâmica é fundamental e acho que, nesse sentido, convém que não haja essa institucionalização, digamos assim, que não se confunda o MIL com a CPLP. O MIL tem a sua função, a CPLP tem também a sua outra função diferente, embora deva haver uma intercomunicação entre o MIL e a CPLP. Mas gostava de dizer que este sentimento, para além deste sentimento, há um património muito rico por parte de intelectuais portugueses que deram um contributo muito importante à lusofonia. Estou-me a lembrar do Padre António Vieira, na defesa dos nativos do Brasil. Estou-me a lembrar de Jaime Cortesão, que foi um dos grandes intelectuais e protagonistas do princípio do século XX e que deu um destaque e um enfoque muito bem a partir da historiografia do humanismo universalista dos portugueses. Estou-me a lembrar também de Gilberto Freire, um sociólogo brasileiro, embora digamos, com uma base mais racionalista e que depois teve, digamos assim, algum aproveitamento político durante o regime do Estado Novo, que, no fundo, acabou por prejudicar um pouco esse sentimento que existia anterior. E o próprio Fernando Pessoa, que teremos oportunidade de falar nessa sua expressão celebérrima, a minha pátria é a língua portuguesa, a sua própria obra constitui, no fundo, uma projeção da língua portuguesa no mundo e no fundo, de unir cada vez mais esses povos e fazer com que esses povos também viessem a enriquecer a língua portuguesa com a sua própria literatura que ia surgindo. É o caso estou-me a lembrar da Claridade, já tínhamos falado, mas no fundo é todo este património que é muito importante e que vai culminar, obviamente, nessa figura emblemática para nós, paradigmática para nós, que é Agostinho da Silva, que é, no fundo, um humanismo fraterno, um humanismo vivido na primeira pessoa e que une a racionalidade ao próprio sentimento, que é, no fundo o expoente máximo da inteligência emocional, é talvez Agostinho da Silva, e é, no fundo, a figura, uma das figuras máximas da nossa lusofonia. Penso que era este apontamento que eu queria deixar à consideração. Quero só dar um comentário à sua intervenção. A expressão portuguesa amigos de Peniche, não sei se sabem a origem da expressão. São ingleses. Não é? Vieram para cá, supostamente, ajudar-nos a combater os castelhanos e acabam por saquear e voltarem para a Inglaterra sem ter ajudado ninguém, a não ser saquear a Peniche.
Em relação a Portugal, uma das questões mais curiosas da história portuguesa tem a ver com as motivações para o processo, para a chamada gesta dos descobrimentos. E há aquelas correntes mais economicistas, António Sérgio era o seu maior e principal advogado, que defendiam que havia motivações económicas, a busca das especiarias e outras. Mas as motivações morais e religiosas foram muito fortes. Se calhar muito mais fortes que qualquer outra motivação. Sim, aliás... O espírito cruzado, a missão... Não, aliás, o mandato que foi dado por Dom Manuel na descoberta da Índia, do caminho marítimo para a Índia, foi exatamente o seguinte: em busca de cristãos e de especiarias. Exatamente. E exatamente por esta ordem. É certo que o aspecto económico e mercantil era indispensável para sustentar, muito embora, enfim, como também nós sabemos, o grande financiador da empresa acabou por ser a Ordem de Cristo, também não deixa de ser, digamos, um elemento considerado, enfim, muito particular, e a instrução em busca de cristãos e de especiarias. E em busca também do Preste de João. Exatamente, de cristãos. São os cristãos? Sim. Mas estou inteiramente de acordo consigo. É curioso. E é também igualmente curioso que hoje em dia Portugal tem uma presença pós-colonial no Oriente que é muito maior do que aquelas nações que estiveram no Oriente durante mais tempo e com mais gente e com mais recursos do que nós. Falo de Inglaterra e falo da Holanda. Não há praticamente nenhuma memória da presença holandesa no Ceilão. Mas ainda há muitas famílias que mantêm muito honrosamente nomes portugueses. Claro. Um dos generais que foi o chefe de Estado-Maior que venceu as forças dos Tigres Tamil, no Sri Lanka atual, tem de nome de família Fonseca. Eles chamam como General Fonseca. O que é que são os Fonsecas? Não são descendentes portugueses. São indivíduos que foram, no passado, cristianizados pelos missionários portugueses, e não só, mas de jesuítas, sobretudo, e que permanecem ligados a Portugal através da religião. Portugal, quando conquistou todas aquelas praças do Oriente, fê-lo não com soldados portugueses vindos do Algarve, do Alentejo, do Norte, não. Fê-lo com tropas locais. A nossa própria guerra colonial foi uma guerra muito estranha aos olhos europeus. Quando chegamos a 73, 74, por exemplo, existiam mais africanos a combaterem em Angola do que portugueses do continente. E em mais nenhuma outra guerra colonial isto aconteceu. No momento do fim da guerra colonial, ou da guerra do ultramar, como se quiser chamar, existiam mais africanos a combaterem ao lado das forças do exército português do que a combaterem no lado das guerrilhas. Ou seja, isto não é um país comum. A verdade é que a guerra colonial resultou numa série de erros e temos isto por parte do antigo regime. E desperdiçou-se uma ocasião ímpar de se fazer uma verdadeira união lusófona dos filósofos. Mas o que eu quero dizer é que Portugal hoje em dia é ainda um agente na cena internacional, não por causa tanto da sua força, mas mais por causa da sua fraqueza. Foi a fraqueza que nos levou a recrutar locais, a entregar a administração, por exemplo, do Império Colonial, a grandes números de cabo-verdianos, que eram importantíssimos na Guiné-Bissau e também no Moçambique. E é também essa fraqueza que, paradoxalmente, hoje em dia é a nossa força. E no Reino? E no Reino, sim, exatamente, também aconteceu. Eles foram ministros do Reino, foram secretários de Estado, foram... Mas é que eu só queria encerrar com isto. Quando há pouco tempo atrás o primeiro-ministro chinês visitou a Europa, ele escolheu apenas 4 países para visitar. E Portugal foi um deles. Portanto, só quero dizer o seguinte, que Portugal não é tão pequeno como julgamos. Não, há um aspecto, agora falou nisso, e eu vivi em Macau muitos anos, e esta minha amiga de Macau, julgo ter entendido, de alguma forma, uma pequena parte daquilo que é a interpretação do pensamento chinês relativamente ao Kuai-Lo, ao estrangeiro, ao diabo. E o que aconteceu relativamente a Macau, que é parte da República Popular da China, é algo que a generalidade dos portugueses não tem a mínima ideia porque é que aconteceu. Porque é que Hong Kong, sendo uma praça financeira e económica tão importante, tendo sido à data a Grã-Bretanha ainda uma potência, enfim, aliás, faz parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas ainda, apesar da sua decadência económica e industrial, mas, enfim, estamos a falar nos anos 80, a Grã-Bretanha
hoje já não é o que foi, no tempo da Rainha Vitória, mas cá mesmo, diria o outro, ainda é alguma coisa. Há uns anos atrás, era muito mais do que é hoje. E o que ocorreu relativamente à transferência de poderes, isto é, à perda de soberania britânica nos territórios, novos territórios de Kowloon e na ilha Vitória de Hong Kong, ocorreu para aí com uns 10 anos ou 7 anos relativamente a Macau. E as pessoas não se questionam porque é que de facto isso assim foi. E isto assim foi por uma coisa muito importante, que é o seguinte: os portugueses souberam negociar a sua forma de estar e a sua forma de ir ficando, sem nunca ter feito perder a face aos chineses. Os portugueses nunca fizeram guerra aos chineses, antes pelo contrário. Uma das razões que historicamente é apontada para ter justificado a autorização dos chineses ao estabelecimento dos portugueses em Macau é o facto dos portugueses terem combatido uns piratas, não eram somalis, eram os piratas que ali estavam no mar do sul da China e que infestavam as costas e assaltavam tudo e mais um par de botas. E, portanto, é reconhecimento e agradecimento. Epá, vocês vão ficando. E assim aconteceu. Ou seja, os portugueses nunca fizeram guerra aos chineses, tal como os ingleses fizeram. Aliás, são os primeiros narcotraficantes institucionalizados. A guerra do ópio, exatamente. É que a sociedade chinesa foi absolutamente destruída com a guerra com o ópio e depois, quando os chineses não queriam mais consumir, catrapuz de lá vai de guerra e a ocupação de Hong Kong e de algumas outras praças ao longo da costa, como Fukien, Xangai, Tianjin, etc. Ou seja, salas de chute. Sim? Não era um chute, era. Claro. Mas isto para dizer que, de facto, aqui está mais um exemplo interessantíssimo do ponto de vista histórico do saber estar. O não conflituar nunca teve poder. E agora, permitam-me que partilhe convosco esta minha expectativa. Também, como dizia o nosso amigo, o que é preciso é que, de facto, a União Europeia acabe. O armazém de secos e milhares, e parece que, afinal, está à vista, como todos já falaram. E Portugal tem que voltar outra vez a ter pobreza. Não é que isto seja, digamos, uma atitude masoquista, mas a perder a veleidade destas parvoeiras do dinheiro fácil e sem mérito. Novo riquismo. Ora bem, Portugal tem sido vítima, desde a empreitada dos descobrimentos, de viver à pala de uns ciclos um bocadão, enfim, propiciadores de uma riqueza sem mérito. E isso, como é conhecido, mesmo nas pessoas e nas sociedades, provoca mazelas dramáticas. Começou com o cravo e a canela. Aliás, começou com a Costa da Pimenta. Depois com o ouro de São João da Mina. Depois com o cravo e a canela da Índia. Depois, mais tarde, com o ouro do Brasil. E os diamantes. Depois, enfim, com o café de Angola. Depois com os fundos comunitários. E agora parece que não se vislumbra mais nenhum ciclo de mama, não é? E, portanto, o que é que há? Isto que está a ocorrer é exatamente o desabar de uma situação em que toda a gente andava, o rei vai nu. Até que alguém disse, o rei vai nu. Andava tudo a fazer de conta que já era rico. Aliás, líamos os artigos que Portugal tinha e tem frotas automóveis. Aliás, comparativamente com outros países, com outros estatutos económicos e de rendimento, muito melhores, em que os jovens com menos de 30 anos compram mais cedo carros novos do que no resto da Europa que tem dinheiro. E telemóveis. Pronto, mas isso os telemóveis também os italianos e os finlandeses também são malucos de telemóveis. Mas a questão que se coloca é, porventura, nós temos andado afastados desta questão da nossa convivência lusófona, porque tem havido aqui uma onda, não é? Tem havido aqui uma onda de benefícios sem mérito, que nos tem feito esquecer daquilo que é a família. Andamos aqui entretidos a comprar jipes e a viver de coisas meio parvoadas. Se calhar, este ciclo, há males que vêm por lá, este ciclo vamos entrar de recessão económica, de pobreza e de parcimónia, se calhar vai repor um pouco os valores que são tradicionais dos portugueses, que não são os espanhóis, não é? Os espanhóis têm a mania dos tracas de luzes e brilhantina na cabeça.
os portugueses andavam ultimamente um pouco a imitar. Aliás, as revistas cor-de-rosa portuguesas são o decalque das espanholas. Essa é que é a essência. Essa que de facto que é da primeira divisão. Nós andamos aqui numa coisa um bocado de rasca. E isso não faz parte, me lembro, eu não sou tão velho assim, não faz parte da nossa cultura, dos nossos princípios. Portanto, a modéstia, a parcimónia, aquela atitude um pouco judaica, como é que está? Mais ou menos. Nunca está muito bem, nunca está muito mal. Este aspecto que é, no meu entender, uma característica fundamental dos portugueses, perdeu-se momentaneamente. Julgo que se vai reganhar, porque o ciclo económico futuro é complicadíssimo e, se calhar, vai fazer com que os portugueses olhem com mais intensidade para uma coisa que eles precisam, se calhar, mais do que os outros. Ou seja, esta coisa da CPLP e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, se do ponto de vista económico ou estratégico tem interesse para alguém em prioridade, é para os que estão em mais dificuldades. E, portanto, nós temos de ter o engenho que demonstramos no tempo, que fomos tendo capacidade e que agora viramos preguiçosos. Ou seja, temos estado num ciclo de preguiça de décadas, desde que a União Europeia passou a ser uma realidade onde nós pensamos que pertencemos a esse clube. Geograficamente, sim. Culturalmente temos afinidades, mas a nossa família não está para além de Vilar Formoso. A nossa família está para além do Atlântico. E é aí que, de facto, se tem que recentrar as prioridades e as dedicações. De resto, esse é um espaço não confinado ao espaço institucional da CPLP. E também a diferença, desde logo, é irredutível do MIL em relação à CPLP. Retomando uma questão que a certa altura surgiu, eu lembro que isso inclusivamente tem expressão nos nossos órgãos, nomeadamente no nosso Conselho Consultivo, o perímetro afetivo e real do MIL extravasem muito o perímetro institucional da CPLP. Ou seja, no âmbito do MIL e no âmbito do Conselho Consultivo do MIL, estão representados não apenas os 8 P's da CPLP, bem como outras regiões que nós consideramos parte integrante do espaço lusófono e que não são, enquanto regiões, países universalmente reconhecidos enquanto tais. Falo desde logo da Galiza, falo de Malaca, falo de Goa, falo de Macau. Todas essas regiões, a nosso ver, fazem parte do espaço lusófono, fazem parte dessa comunidade de afetos. Para nós é a comunidade lusófona e, como sabemos, são regiões que estão para além do perímetro institucional da CPLP. Sou Teresa Bucleiro, venho a representação da AULP. Queria só deixar, e acho, mas não me vou esquecer que fui jornalista. AULP, Associação das Universidades de Língua Portuguesa. Mas fui durante muitos anos jornalista, e é mais nesse... E não posso esquecer, há muito pouco tempo fui jornalista e fui de televisão, e fiz muito África, conheci muito a África. E acho que também nós não nos podemos esquecer, nós entidades, se queremos mais protagonismo, que também temos que fazer por isso. Acho que às vezes acusamos muito pela comunicação e percebi que estão aqui membros da falta de protagonismo e acho que nós temos que transformar as ações em notícia para serem divulgadas. E vou só reiterar que falou-se muito em Macau e lembrar que, por exemplo, amanhã 12 universidades portuguesas vão atribuir o grau de honoris causa ao reitor de Macau. Acho que faz sentido, em função daquilo que acabaram de dizer. Da Universidade Internacional de Macau. Faz sentido em relação àquilo que acabou de dizer. Portanto, acho que há um olhar, se calhar, de Portugal neste momento, para o passado, talvez. Era uma notícia que merecia repercussão e que teve muito pouca repercussão. Essa notícia não... Vai acontecer amanhã. Sim, mas não foi antecipado. Vamos ver amanhã. Vamos ver, não é? Mas agradeço, não é? Mas agradeço que se alguém quiser noticiar, naturalmente amanhã é dado o grau de honoris causa ao reitor às 17 horas na Academia das Ciências de Lisboa. António Cerzelo. Ora bem, eu não me revejo em algumas das análises que aqui foram feitas, mas obviamente acerca da perspectiva da história ao longo destes últimos 600 ou 700 anos há sempre muitas interpretações. Aquilo que o Vargas referiu acerca da procura da pimenta, Portugal andou sempre à procura das diferentes canelas que foram sucessivamente tendo vários nomes.
Realmente eu até começo a procurar a canela na Madeira, que primeiro se chamou o açúcar da Madeira. Depois a canela teve o nome do ouro da mina. Depois a canela teve o nome propriamente dito da pimenta. E depois a canela teve o nome do ouro diamantes do Brasil. Depois a canela teve o nome da exploração colonial. E depois a última canela foram os fundos europeus. Bom, mas ao longo destas canelas todas, houve alguém que engordou e houve alguém que emagreceu. E quem engordou foram sempre os mesmos, e quem emagreceu foram sempre os mesmos. E aí há que estabelecer uma diferença. É que estas canelas serviram para enriquecer em palácios, em coches, em joias, em igrejas, em Mercedes, em casas duplex, em viagens, umas determinadas classes que não trouxeram riqueza propriamente ao país, que se foi mantendo sucessivamente empobrecido e empobrecedor. E por isso não podemos ter a análise dessa bondade e dessa generosidade desses grupos que foram profundamente egoístas, começando pela Igreja, que engordou fantasticamente ao longo com as posses de territórios que foi conquistando, inclusive a partir das ordens militares, até aos nossos dias e quase, digamos, se não tiver, até ao princípio da Segunda República, em que há alguma moderação, mas não muita, porque se formos ver a riqueza da Igreja em IPSS, em misericórdias, talvez fiquemos a pensar que ela é capaz de ter quase tanto como tem o Orçamento Geral do Estado. E Fátima, que não é propriamente uma crença religiosa, é muito mais uma magia. Mas, deixando esta questão de lado e falando em termos práticos, porque a nós interessa-nos projetarmos perante a sociedade portuguesa, eu sugeriria, se calhar algumas coisas que vocês já pensaram, até já teriam feito. Uma era que o MIL, como é um movimento social, que pedisse para entrar para a sociedade civil da RTP, porque aí poderia ter um espaço de discurso, que não atinge a população toda, mas pelo menos atinge, vamos lá, algumas elites intelectuais que se revêem na estação B, na estação 2, não é? Pedir, e tem credibilidade para isso, e é uma organização não governamental, e portanto pode pedir, há obviamente uns trâmites a passar, mas isso não creio que fosse difícil, até pelo conjunto de personalidades que o incorporam. Era uma ideia que eu vos deixava aqui aberta. A outra ideia é que estamos à beira de eleições gerais, eleições parlamentares. Eu sugeria-vos que mandassem a cada um dos partidos políticos o que é que eles pensam da lusofonia ou da CPLP, as perguntas. Nós, aliás, nas últimas eleições legislativas, fizemos um inquérito e depois foi entregue em mão a todos os grupos parlamentares. Depois publicassem com algumas perguntas, não uma só, que é que pensa da lusofonia, eles todos vão dizer que pensam muito bem. Claro, mas com algumas questões concretas para a gente termos comparativos. Claro. Como é que eles veem a lusofonia eu não queria pôr em contraponto, mas em parceria com a comunidade europeia. Não é? E tirar consequências. Tirar daí algumas consequências. Penso que seria também interessante. Uma terceira questão que eu sugeriria era que o MIL criasse, não sei que expressão haveria de utilizar, mas que criasse uns ciclos em que, por exemplo, entrevistasse e falasse, ou pusesse a falar com o MIL e o MIL com essas pessoas, com personalidades dos diferentes países da comunidade lusófona. Ou seja, por exemplo, São Tomé, interpelar jornais de São Tomé, personalidades de São Tomé, que é que elas pensam, não é só de nós, ou nós deles, mas que mundo de evidências têm. Que mundo de evidências têm? Eu digo São Tomé, como digo Brasil, como digo os outros países. Ou seja, criarmos ciclos de interesses em que pudéssemos dedicar-nos pontualmente a alguns dos países para também termos reflexo lá nos jornais e, por sua vez, nós refletirmos através do blog e
da expressão Parecem propostas bem interessantes. Como é que se chama? Do MIL, no seu blog, poder também exprimir essa questão. Mas é claro que no Brasil teremos um mundo de pessoas a entrevistar e a perguntar e a falar, porque o Brasil é do tamanho do continente como a Europa. Mas também não é de perder, não é? Falar com algumas das pessoas. Como sabes, temos esses meios, temos até já uma rádio internacional lusófona. Portanto, eu acho que poderia-se dedicar por períodos a alguns dos países. Pois o critério, não sei, a direção é que estabelecerá, pensando em termos mediáticos, porque hoje estamos numa sociedade mediática e isso é bastante importante. Não é só entrevistar políticos, é entrevistar os políticos, é entrevistar os intelectuais e é entrevistar aqueles que produzem nesses países riquezas diferentes, que não tenham a ver só com os intelectuais, ou que não tenham só a ver com as artes, tenham também a ver com as riquezas que produzem, que nós podemos comprar, ou vender, ou intermediar, ou, enfim, não sei, porque há muita coisa para fazer. Pelo menos eu deixar-vos-ia estas 3 sugestões para tornar as coisas um pouco mais visíveis perante a opinião pública e não só neste círculo fechado dos 5.000 sócios dos 1.000. Com certeza. E como disse, pareceram propostas bem interessantes e vamos ponderar nelas. Eu gostei muito de ouvir, principalmente aqui nesta parte das propostas. Não posso deixar de dizer algo em relação àquilo que referiu das ipses e das misericórdias em relação à Igreja. Assim, ainda bem que há esse investimento fantástico que faz com que as nossas sociedades sejam sociedades mais justas. Sem tirar nem pôr. Portanto, ainda bem que existe a Igreja, ainda bem que a Igreja investe nas ipses e cria centros e lares de idosos e centros para crianças, e as misericórdias fazem um trabalho fantástico. E quanto a Fátima, também não posso deixar de dizer que, apesar de já ter ouvido N críticas, para nós católicos, está mais de comprovado que Fátima foi um espaço onde, de facto, houve um milagre importantíssimo e, portanto, ainda bem que existe o espaço de Fátima. Isso eu não posso deixar de dizer. Muito bem. Delmar, devia ter tomado muitas notas. Vou ser breve, mas em relação às análises que foram feitas, portanto, eu não me revejo nelas, porque eu continuo a achar, apesar de me rever na filosofia do professor Agostinho da Silva, creio que quando se fala da CPLP, e claro que estamos em Portugal, obviamente quem fala da CPLP e o discurso dominante é entre portugueses, portanto, mas eu acho que devíamos nos preocupar mais em ouvir os africanos, porque são 5 países africanos: Brasil, Timor e Portugal. E os africanos não têm sido ouvidos. E, muito sinceramente, em relação à sugestão de entrevista a personalidades intelectuais, neste momento não faz sentido nenhum que se faça esse tipo de entrevistas, até porque tem havido uma série de figuras mediáticas desses países que são entrevistadas e aquilo resulta em autênticas redundâncias, não dizem nada, absolutamente nada. Eu estou-me a referir ao Miyakoto, ao José Eduardo Galusa, ao Malangatana, que faleceu, etc, etc, etc. Eles não diziam absolutamente nada, porque estão presos a qualquer coisa que aconteça a nível político. E gostaria também de dizer o seguinte: há uns anos atrás, Moçambique, sendo um país que está rodeado de países anglófonos, que falam inglês, esforçou-se, foi Moçambique, impôs que a língua portuguesa fosse usada como língua de trabalho na União Africana. E muita gente não percebia porque que o Samora Machel, na altura, exigiu que a língua portuguesa fosse falada. E foi justamente o Samora Machel também que
propôs que houvesse uma cimeira dos 5, antes da CPLP ser formalizada, existir, portanto, formaram o grupo dos 5. Todos os anos havia uma cimeira anual dos 5 países africanos de língua oficial portuguesa. Em relação a isso, Portugal nunca teve nada a ver, absolutamente. Nem o Brasil. A CPLP surge, já teve um angolano, um moçambicano, um santomense, agora tem um guineense, virá um cabo-verdiano. Já teve cabo-verdiano, ainda pior. E, muito sinceramente, a quem é que eles responderam ou prestaram contas? O que é que eles fizeram até agora? Para além do dinheiro que foi investido, o cargo de secretário executivo da CPLP implica gastos. O que é que eles fizeram até agora? Isto eu já falei recentemente com o atual secretário executivo guineense. Ele disse, para já, ele como secretário executivo teria uma palavra a dizer, uma vez que é guineense, em relação à situação que se vive hoje na Guiné. Qual é a influência que ele tem naquilo que se passa na Guiné? Porquê é que ele não intervém mais no caso da Guiné? Sendo ele guineense, a voz da Guiné devia estar, neste momento, no topo. A Guiné devia estar, a nível de televisões, permanentemente ali a ser falada, ser discutida, e eu nunca ouvi, ainda não ouvi falar, este senhor falar da situação na Guiné, publicamente, em privado já, a pessoa diz que é grave, mas nunca ouvi convocar uma conferência de imprensa para falar da situação da Guiné, do narcotráfico e de outras questões bem graves que se passam na Guiné. E a CPLP é isto que eu vejo, quer dizer, para mim, o passaporte lusófono, bem, a Paulinha Evelino falou de Moçambique e houve uma série de problemas, enfim, Moçambique teve a independência em 75, teve o regime dito socialista, que nunca foi, teve problemas com outros países vizinhos, nomeadamente a África do Sul e o antigo Rodésia do Sul, o atual Zimbábue, e, no entanto, nessa altura já havia muitos dirigentes que apregoavam, diziam ao povo moçambicano, vocês são moçambicanos, não podem ser mais nada. E eles, na verdade, tinham nos bolsos o BI português, passaporte português, passaporte britânico, passaporte francês, etc, etc. E assim permaneceram. Alguns deles continuam a ter passaportes de Portugal, mas o povo moçambicano, isso acontece com alguns guineenses, com alguns santomenses também. Enfim, o discurso interno é uma coisa, o para o exterior é outra. Portanto, por aqui, eu sei que eu conheço quase todos eles, todos que têm passaportes estrangeiros, eu sei quem são. E houve uma vez que eu fui à embaixada e disse, eu quero o passaporte moçambicano. E houve aquela burocracia toda, mas tu, depois de eu dizer quem tinha e quem não tinha, não, mas tu vais ter um passaporte excepcionalmente e tal. Mas a questão não termina aí, não é resolver um problema de uma pessoa que está resolvido de todas, é porque eles têm que resolver de uma vez por todas. E só quando surgiu a polémica com a antiga primeira-ministra Luísa Diogo, que é esposa de um português e que tem passaporte português, ela teve a coragem, enquanto ministra das Finanças também, de descobrir uma conta, que não sei como é que foi descoberto isso, e ela teve a coragem de dizer, sim, eu tenho passaporte português. Então, a partir daí, criaram ali uma legislação nova que permite que as pessoas possam ter passaporte de outros países qualquer, mas que enquanto estão em Moçambique, são moçambicanos. Quando saem de Moçambique, eles não querem saber se é americano, se é inglês, se é francês, não querem saber. Portanto, podem ter,
está-se também, quer dizer, eles não dizem, Mas este procedimento é altamente dificultado. é dificultado, mas por exemplo, a Evelyn quando quiser pode ir, tira uma certidão. Eu quando chego lá depois, tenho que ir de uma puta João Belo, onde eu nasci, não é? Eu sou de Chachá. tira uma certidão Eu tive e que o ter a BI. certidão, mas depois tiro o BI, mas não obtenho um passaporte. Mas agora já se tira passaporte Não, aqui não, na não, embaixada. então Já. Aqui já Sim, sim. sim, já. É porque eu não obtenho passaporte, não me é conflito. Mas pode ter passaporte Obrigada pela português informação. moçambicano. Agradeço. Os espaços também servem para isso. E Eu queria queria- recordar aqui uma situação Só, também que sucedeu com um antigo general, que até era de ascendência portuguesa, os pais são dados de Valdevez, o general Jacinto Veloso, que uma vez numa cimeira da CPLP ouvia um discurso, porque estas cimeiras da CPLP são cimeiras de elogios e autoelogios, recíproco, eles são amigos. Ramalhianos criou os filhos do Samora Machel, os filhos do Chissano, etc, etc. Mas isso é entre amigos, são como se fossem primos. Mas o povo não sabe disso. Depois, este general, vindo do discurso, ele estava, enfim, ficou mal disposto, até porque via toda a gente a elogiar-se, ele disse, não, venho dizer alguma coisa, e ele é conhecido assim por ser uma pessoa muito reta, e ele disse, olha, vocês estão aqui a dizer que porque nós falamos português nos entendemos muito bem, mas também, por falarmos a mesma língua, facilmente nos insultamos. Portanto, isto aqui ficou para sempre, toda a gente se lembra dessa frase que ele disse. Claro que caiu mal, porque as pessoas estão habituadas a fazer um discurso por inglês ver e outro para consumo interno, outro externo, etc. Isto para dizer que a gente ouve, enfim, intelectuais, figuras mediáticas portuguesas a falar, eu creio que o paternalismo está sempre presente. As pessoas continuam a pensar, isto da CPLP não tem nada a ver com a questão só dos afetos, não é só dos afetos. Aqui já existem Estados soberanos que também têm que ser escutados. A sociedade civil desses países tem que ser escutada. E existe também uma distância muito grande entre o que os políticos desses países pensam e o que os povos desses países pensam. Portanto, e não está a ser nada disso aproveitado. Há bocadinho estava aqui uma senhora que é da Associação das Universidades de Língua Portuguesa. Há o Fundo Bibliográfico da Língua Portuguesa. Há N organizações setoriais e que não funcionam absolutamente. É o orçamento a ser gasto ali permanente. Vai sempre tudo ao ar, mas o que fazem não se sabe, não se vê, porque não prestam contas a quem? Quem é que sabe o que eles estão a fazer? O que é palpável para a gente olhar para aquilo e dizer assim, sim senhor, isto existe, fizeram isto. Quem é que chama atenção, quem é que vê o que se está a passar e o dinheiro que é investido lá, como é que é aplicado, quem é que vigia os desvios que ocorrem, que eu sei que ocorrem, não se sabe. Mas vão surgindo várias, isto do Fundo Bibliográfico, o Craveirinha foi um dos vice-presidentes, o meu tio, o Lourenço do Rosário, foi até há pouco tempo presidente. Eu perguntei, mas o que é que vocês fazem? Estão sempre a pedir livros. Onde é que investem o dinheiro? E realmente estas questões, não sou eu que tenho que pôr, alguém devia pôr para as pessoas perceberem que as organizações não são criadas para gastos e injustificados, ainda por cima. É preciso ver o que é que está a acontecer mesmo e as pessoas têm que parar de fazer discursos bonitos e verem